juízo civil, ter que provar o quanto foi o valor do dano causado. Na verdade, essa lei, essa mudança legislativa de agosto de 2008, ela veio numa onda preocupada com a vítima. Podemos até chamar esse momento, segundo a criminologia, de redescoberta da vítima. A vítima que foi colocada de lado no processo penal, a gente que não dava bola para a vítima no processo penal, está sendo redescoberta. Isso mesmo. A vítima, segundo o CPP, na mudança legislativa do artigo 201, a vítima vai ser intimada de vários atos do processo, como a data da audiência, a entrada e saída da prisão, vai ser intimada sobre a sentença e sobre o acórdão. Portanto, a vítima agora tem uma importância maior. E dentro dessa importância, o juiz pode já na sentença penal condenatória fixar a indenização pelos danos causados. Como eu disse para vocês, há duas posições. Uma posição entendendo que é somente os danos materiais e uma posição entendendo, mais consentânea com essa evolução legislativa, que pode ser danos materiais e também danos morais. Uma última coisa eu alerto vocês. Não importa se o dano é material ou se o dano é moral, uma coisa é certa. Temos que dar ao réu a possibilidade de se defender. Isso não pode aparecer na sentença penal condenatória do nada, não pode aparecer de surpresa. Porque o contraditório, o princípio do contraditório, meus amigos, é inimigo da surpresa. O réu não pode ser surpreendido com aquele tema que jamais ninguém falou no processo. Então defendemos a tese que, em homenagem ao princípio do contraditório, o réu tem o direito de se defender também quanto a essa imputação da indenização pelos danos materiais e pelos danos morais. Não é fácil? Essa foi mais uma pergunta de processo penal. Vamos à próxima pergunta? Vamos a ela? Pergunte ao professor. Professor Flávio, quais as vantagens e as desvantagens da execução civil da sentença penal? Essa é interessantíssima, não é? E cheguei a falar no primeiro bloco do programa de hoje. Quais são as vantagens e quais são as desvantagens da execução civil da sentença penal condenatória? Comecemos pela vantagem. A grande vantagem é que estamos diante de um título executivo judicial. Por conta disso, por termos um título executivo judicial, não precisamos discutir as provas, não precisamos ouvir testemunhas, não precisamos produzir prova pericial. Basta levar até o juízo civil, pois aquele título já goza de exigibilidade, já goza de certeza e agora, desde agosto de 2008, também goza de liquidez. Ou seja, também tem liquidez. Já existe um valor mínimo para a execução daquele título executivo judicial. E essa seguramente é a grande vantagem da execução civil da sentença penal. Mas tem desvantagens? Ah, tem. Primeira desvantagem é o seguinte: você não pode executar o responsável civil. A execução civil da sentença penal condenatória, você só pode executar o criminoso, aquele que foi condenado e os seus herdeiros. Você não pode executar o responsável civil, pois esse não se defendeu no processo penal. Outra desvantagem dessa execução é o tempo que a vítima tem que esperar. Ela tem que esperar o término do processo penal para só depois ajuizar a ação civil. E como eu disse para vocês, isso pode demorar demais. Isso pode demorar muito, isso pode demorar anos e anos e anos. Portanto, essas são as desvantagens da execução civil da sentença penal condenatória. Agora, meus amigos, vamos à terceira e última parte do programa de hoje. Minha parte preferida, a parte na qual responderei com o auxílio de vocês questões de exames anteriores da Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos resolver essas questões? Vamos então ao terceiro e último bloco, ao X da questão. Muito bem, meus amigos, chegamos ao terceiro e último bloco do programa de hoje, o bloco no qual responderemos perguntas de exames anteriores da OAB. Chegamos ao X da questão e vamos ver a primeira questão que já caiu no exame da OAB? Põe na tela para nós, vamos ver a primeira questão. Primeira questão diz assim: constitui causa impeditiva para o ajuizamento da ação civil
Letra A. Sentença absolutória criminal que decide que o fato imputado não constitui crime. Ah, meus amigos, essa alternativa A está errada. Errada. O fato do crime não ser considerado crime, o fato não ser considerado crime, isso não significa que o réu não tem o dever de indenizar. Vou dar um exemplo para vocês. Dano culposo. Imagine que o agente praticou o fato denominado dano culposo. Ele, sem querer, derrubou um vaso no carro de alguém, quebrou o carro de alguém. Isso é fato atípico. Esse fato não constitui crime, mas o agente vai ter que reparar o dano, sim, vai ter que pagar o dano causado no carro do outro. Portanto, veja que a absolvição penal, porque o fato não constitui crime, isso não impede a ação civil ex delito. Então a letra A, descarte. Vamos ver a letra B. Põe na tela para nós a letra B de bola. Vejamos. A letra B diz assim: o arquivamento de inquérito policial. Ah, meus amigos, essa letra B também está errada, incorreta. Respondi, inclusive, a um dos alunos que fez essa pergunta no segundo bloco do programa de hoje. O arquivamento do inquérito policial não impede ação civil ex delito. A vítima pode ajuizar essa ação civil ex delito e no curso dela vai produzir todas as provas, dizendo que realmente o crime aconteceu, de que a responsabilidade civil está presente. Portanto, essa letra B é absolutamente incorreta, meus amigos. Vamos dar uma olhadinha na letra C. Põe na tela para nós a letra C, por gentileza. Letra C. A letra C diz o seguinte: sentença absolutória criminal que reconheça a inexistência material do fato. Ah, meus amigos, essa letra C está absolutamente correta. Está certíssima, ela é o X da questão. É uma das hipóteses de absolvição penal que realmente impede a ação civil ex delito. O reconhecimento da inexistência material do fato, o reconhecimento que o fato não existiu, está lá no artigo 386, inciso 1 do Código de Processo Penal. Essa é uma das hipóteses que impede a ação civil. Dei até o exemplo para vocês que estou sendo processado pelo assassinato de minha sogra e minha sogra aparece viva no curso do processo. Está provado que o fato não existiu. Não serei obrigado a reparar o dano, evidentemente. Vejamos a letra B agora. Por que será que a letra D de dado? Por que a letra D está errada? Põe na tela para nós. A letra D diz assim: decisão criminal que julga extinta a punibilidade do agente. Ora bolas, meus amigos, eu disse para vocês e volto a repetir que essa letra D está errada. A extinção da punibilidade, muitas vezes, impede a execução civil da sentença penal condenatória, pois, por vezes, essa sentença não existirá se a punibilidade for extinta. Mas agora, a ação civil, não impede. Imagine, por exemplo, que eu fui vítima de um crime e o crime prescreveu. É uma causa de extinção da punibilidade. Então, portanto, meus amigos, não impede a ação civil ex delicto. Tudo bem? A letra certa, então, como vimos, é a letra C. Vejamos agora mais uma questão que já caiu em exame anterior da OAB. Vamos a ela. A questão diz assim: acerca do processo penal, assinale a opção correta, e a letra A diz: havendo concurso de agentes, a decisão de recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. Ah, meus amigos, essa letra A está errada. Está muito errada. Trata do chamado efeito extensivo dos recursos, segundo o qual o recurso interposto por um dos réus aproveita os demais. Mas cuidado, aproveita os demais naqueles fatos que não são de caráter pessoal. Como, por exemplo, a reincidência, se o réu é reincidente ou não, isso não vai beneficiar o outro corréu. A circunstância de caráter pessoal é evidentemente que não vai se comunicar aos demais. Mas aquelas circunstâncias objetivas, sim. Se, por exemplo, o fato é atípico para um dos réus, é atípico para todos. Não é verdade? Portanto, só se comunica entre os corréus as circunstâncias objetivas. Subjetivas, não haverá essa comunicação.
A letra A está errada por